Bom dia a todos, é uma alegria estarmos juntos mais um domingo de sol, embora a gente ainda acredite nessa virada do tempo, para a gente poder ficar um pouco mais fresco, mas é tão bom a gente passar por esse jardim, ver a beleza e a sutileza dessas flores, dessas plantas, né? Como a gente aprende com a natureza, né? Então nós vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, a essa espiritualidade benfeitora dessa casa, por nos proporcionar esse espaço, por nos proporcionar esse tempo. Agradecer a Ti, Jesus, por tanto que recebemos, por tantas lições que temos de Ti, Jesus. É tão bom lembrar de Ti e saber que Tu te comprometeste com o Pai e também com cada um de nós. Jesus nos garantiu que estaria sempre ao nosso lado, nos garantiu a possibilidade de avançarmos para Ele e com Ele. Então isso é um alento para cada um de nós. Que a gente possa sempre lembrar, especialmente nessas reflexões do Evangelho, tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, especialmente o item que fala sobre a porta estreita. Esse é um tema que é recorrente diariamente na nossa vida, a porta estreita. E é sobre ela, então, que nós vamos tentar trazer as reflexões para que a gente possa sair daqui mais fortalecidos com o Mestre Jesus. Quando a gente fala em porta estreita ou porta larga, nós vamos até citar aqui, só para a gente depois continuar a nossa reflexão. Jesus fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Perdição, no sentido da palavra, é desperdício. Vem latim perditium e é desperdício. Então, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta do nosso desperdício. E espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então Jesus já fala dessa dificuldade que é inerente ao nosso estado de desenvolvimento ainda, o nosso estado de amor. A gente ainda prossegue na nossa batalha, na nossa luta diária, mas Jesus reconhece que é difícil. Por que é difícil? Quando a gente fala de porta estreita, é uma porta que a gente tem dificuldade de acessar, porque ela não é um caminho fácil. Quando a gente fala de porta larga, a gente fala de uma porta que a gente está acostumado a entrar e sair dela, ou pelo menos a gente acha isso. Quando a gente fala de porta estreita ou larga, a gente está falando de escolhas que a gente tem que fazer desde o momento em que a gente acorda. Quais são as escolhas que nós fazemos? Nós podemos escolher não levantar da cama naquele dia, ficar mais tempo, escolher não trabalhar, escolher se entregar ao nosso ócio. É uma escolha. As escolhas então começam a partir dali o tempo todo, até o momento em que a gente vai também descansar, dormir. Qual é a escolha? Para onde eu quero ir quando eu dormir? O que eu vou fazer de reflexão antes do meu sono, para que eu saiba aonde eu vou me localizar durante o estado do sono? Então a escolha não cessa, o tempo todo a gente escolhe. E quando a gente fala de escolha, a gente fala de ser livre para escolher, a gente fala de liberdade. Todos nós nos achamos livres, não é verdade? Nós temos livre arbítrio. Isso é um atributo, um dos principais atributos
que todos nós temos, nós espíritos temos. Nós temos a liberdade de escolher o que quiser, então nós temos essa libertação na nossa vida. Mas cuidado, essa liberdade ela é uma liberdade relativa. Não podemos pensar em uma liberdade sem responsabilidade, porque existe uma lei. E não é a lei dos homens, também é, mas não é só ela. É a lei divina, é a lei de amor. Mas Gandhi tinha uma frase interessante que talvez a gente possa refletir sobre ela. Ele diz assim: a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Lógico que quando ele fala da prisão com homens livres na consciência, ele está falando dos mártires ou daquelas pessoas que estão ali, como a gente vai retratar algumas delas hoje. Mas é uma questão de consciência. A liberdade, ela existe, mas ela está vinculada a uma necessária responsabilidade dos nossos atos. Só que muitas vezes as nossas escolhas não são baseadas em consciência. Nossas escolhas são baseadas por impulso. Às vezes tomamos decisões pela emoção, e tomamos a decisão e vamos adiante por ela, e depois nós nos sentimos aprisionados, presos àquela decisão que não consultou a consciência. Por que não consultou a consciência? Porque a consciência guarda o código divino. A espiritualidade já nos revela isso, através de Kardec, que a lei divina está impressa em nossa consciência. Se ela está impressa em nossa consciência, na medida em que tomamos decisões, fazemos escolhas e consultamos a nossa consciência, teremos muito menos risco de tomarmos decisões equivocadas. Decisões que nos levam a uma desarmonia, a algo que não deixa cada um de nós bem. E é por isso, então, que nós muitas vezes adoecemos, porque estamos tomando decisões constantes, baseadas nas nossas emoções, e não na nossa consciência, que é o grande apelo do Cristo para nós. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala que Ele é o Messias. O que seria o Messias? Aquele enviado pelo Pai para nos libertar, para trazer liberdade a cada um de nós. Essa é a missão de Jesus, não é? Então Ele é o Messias. Quando Ele então chega para a sua encarnação aqui, haviam profetas que haviam dito que haveria o Messias. Então os hebreus, naquele momento situados como povo escolhido, eles tinham essa visão de que haveria um Messias. Só que haviam duas correntes de Messias. Viria um Messias rei, é aquilo que eles acreditavam, um Messias davídico, um Messias que ia libertar o povo de Israel pela espada e reinaria. Essa era uma corrente percebida pelos hebreus. Mas havia uma pequena corrente trazida por Isaías, que dizia que o Messias era o Messias servidor, o Messias servo, o Messias que libertaria pelo exemplo. Mas essa não era muito valorizada, essa visão não era muito valorizada. E a gente pode concordar por que não era. Talvez muitos de nós já estivessem também naquela ocasião ali, né? E a gente, muito materialista, quem é que quer saber de um Messias que vai libertar
o Espírito, que vai fazer com que a gente consiga ser livre como Espírito. Não, eu preferia pensar no Messias que pudesse romper com aquela escravidão, aquela possessão romana, e assim a gente voltaria a ser livre, um povo livre, e reinaria. Então, esse Messias era o Messias preferido da maioria do povo hebreu, porque era que fazia mais sentido a nossa própria, aquilo que tinha ressonância com o nosso espírito naquele momento, não é? Muito bem, mas então Jesus, filho de carpinteiro, naquela situação toda, nasceu, viveu até os 30 anos de uma vida muito humilde, ninguém dava atenção para ele, né? A partir dos 30 anos aproximadamente, ele então começa a sua vida pública, vamos chamar assim, né? E essa vida pública dele começou a chamar muita atenção, desde as bodas até todos os processos dos ditos milagres que ele causou, que ele proporcionou àquelas pessoas que estavam ali. Então vejam, um homem que era capaz de fazer um coxo de nascença andar normalmente, alguém que estava com hanseníase e que pudesse reconstituir tecidos para que ele pudesse estar livre da hanseníase, era algo assustador, né? Esse poder fluídico que Jesus tinha e que causava medo nos doutores da lei da época, causava preocupação e medo e temor, porque aquele espírito então, será que ele é o Messias? Será que ele é o Messias que reinará? Será que ele fará com que eu perca a minha condição de poder? Então tudo isso trazia junto a Jesus uma certa questão dividida pelo Sinédrio, dividida por aqueles homens da lei, e obviamente repercutia também nos seus discípulos. Até os discípulos tinham dúvidas do que estava acontecendo, até os discípulos tinham algumas questões. Se a gente lê a Boa Nova, te vê que em determinados momentos dá vontade de falar, peraí, Jesus, se fosse uma pessoa assim, que nem nós, assim, né, do mesmo naipe, como a gente fala, né, fala assim, pô, não é possível que você não entendeu, eu já falei isso 10 vezes para você, e você continua achando que eu sou o cara que vou reinar, né, com poder terreno? E eles tinham dúvidas. Quando Jesus entrou então em Jerusalém, na sua fase final de encarnação, o que algumas religiões, a Igreja Católica considera Domingo de Ramos, né? Ou seja, naquela entrada de Jesus, aonde todos aplaudiram, falaram, agora chegou o Messias, até os apóstolos os discípulos ficaram felizes, assim, agora vai, né? Agora já, não esquece de mim, não, eu quero ter o poder junto com você lá, agora eu quero, né? Vou te ajudar a reinar agora entre os hebreus. Até os discípulos tinham essa preocupação. Mas quando Jesus então faz aquela última ceia dele, né, que ele ceia com os amigos, né, que ele já chama os discípulos de amigos, e ele então é preso naquele momento, né, final, até os discípulos falam, pô, não é possível que ele não vai reagir, né? Você vai deixar ser preso injustamente? Essa era uma questão que até Pedro levantou a espada, cortou a orelha do soldado, né? Então até os discípulos duvidavam por conta dessas duas correntes de Messias que existiam entre os hebreus. Mas Jesus deu duas pistas, pelo menos. Uma é quando ele está lá recebendo toda sortilégios, né, todas as situações difíceis que ele vivenciou ali na cruz, ele então recita uma frase que as pessoas confundem, achando que isso era uma fala de Jesus, quando ele diz assim, Deus meu, por que me abandonaste? Ele não estava ali numa posição de desconforto em relação a Deus, em hipótese nenhuma.
questão 416, Livro dos Espíritos, é dito muito claramente que o espírito crístico, em nenhuma hipótese, ele falha. Um espírito que ama verdadeiramente como Jesus, ele não tem o menor risco de erro. Então, em nenhuma hipótese, Jesus falou: Deus meu, por que me abandonastes? Como se fosse uma fala dele. Mas por que ele disse isso? Então, ele recitou o Salmo 22, que é um salmo messiânico, conhecido por eles, hebreus, como um salmo messiânico. E nessa ocasião, onde ele recita isso, é para quê? Para dizer: escuta, eu sou esse Messias. Eu não sou o Messias da espada, nem do poder, mas eu sou o Messias do servo, aquele que está aqui para libertar cada um de nós. E essa libertação, né, é uma libertação de nós mesmos, com todos os exemplos que ele trouxe, com tudo que ele construiu para nós. E quando ele fala para nós, na verdade ele falou isso para os doutores da lei, mas serviu para nós também. Quando ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele fala isso para os doutores da lei, quando questionado em algumas situações. Então, ele não falou: conhecereis as verdades. Ele falou: conhecerei a verdade. Então, isso quer dizer o seguinte: só existe uma verdade. A gente produz várias verdades. A gente fala assim: não, tem a minha verdade, a verdade do outro, e a verdade... Não, só tem uma. É a verdade da lei de amor, é a verdade do amor. O amor é a única verdade. Esse é o ponto. E quando a gente fala amor, a gente fala de uma lei que está a nosso favor, uma lei que foi feita como um plano de amor do Pai para cada um de nós, e que não é castigo, e que em hipótese nenhuma pode ser considerada como castigo, mas ela norteia as nossas decisões. Se nós tomamos decisões que não estão compatíveis com essa lei, nós vamos sentir o reflexo, sentir o porquê que nós desviamos dessa lei. Nós sentimos isso quando nós reagimos a uma situação, quando nós ofendemos as pessoas, nós sentimos. Então, há um reflexo disso em mim. As decisões que nós tomamos, elas estarão repercutindo em nossas almas. Qualquer decisão, em qualquer escolha, em qualquer situação, das mais tênues às mais graves. E é por isso que a lei é interessante, porque quando eu erro, quando eu tenho uma atitude que não está compatível com essa lei, o que acontece comigo? Eu posso demorar desde 1 segundo até uma vida inteira para poder cair em mim mesmo, para poder entender que aquilo que eu fiz pesou, que é aquilo que a gente fala, pesou a consciência, né? Todos nós, por que pesa a consciência? Porque todos nós temos a lei aqui. Então, se eu tenho a lei aqui, na consciência, quando eu vou refletindo, quando eu vou percebendo que as coisas que eu fiz não estão de acordo com aquilo, cai a ficha. E aí vem a culpa. Chegou a culpa. Então, todos nós temos o mesmo processo. Nós que estamos aqui, reunidos, pensando em Jesus, que estamos aqui querendo absorver esse conhecimento do Cristo, mas aqueles criminosos que estão lá fora também eles vão sentir isso em algum momento. Pode ser que demore uma vida, pode ser que demore 2 vidas, 3 vidas, 10 vidas, mas eles vão sentir os erros cometidos, porque é da lei, porque a lei faz isso naturalmente em nós. Quando a gente consegue
passar pelo crivo da consciência, o ato que eu cometi, eu falo, puxa vida, eu errei, me sinto culpado. Mas por que que então, alguns de nós paramos tanto tempo nesse estágio da culpa? Jesus não quer isso de nós. E muitas vezes nós, ao nos depararmos com o erro, ao nos depararmos com essa culpa, nós começamos a cultivar esta culpa em nós. E eu fico lá pensando, remoendo, ai meu Deus, por que que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. E eu fico ali pensando, cultivando, molhando, aguando, para ver se cresce, e vai crescendo, até vir uma doença, até vir uma depressão, muitas vezes, né? Então, o processo, quando a gente está em culpa, o que que acontece? Nós estamos pensando em algo que ficou para trás, né? Então a gente está rememorando, sentindo algo que eu fiz no passado, e enquanto eu não me libertar disso, eu estou vivendo no passado. Eu não estou aproveitando a oportunidade do presente. E é por isso que eu preciso tomar decisões sobre o meu presente, que é o presente do Pai para nós. Aquilo que eu fiz, eu não posso mudar, não posso voltar no tempo e alterar aquilo que eu cometi, aquilo que eu fiz. Mas eu posso sim fazer diferente daqui para frente. E eu tenho que tomar novas resoluções. E ao tomar novas resoluções, eu vou buscar reparar o meu erro. Eu vou buscar reparar aquilo que eu fiz. Pode ser que eu não consiga reparar com o outro, aquele que eu cometi o erro, mas eu vou reparar, seja mentalmente com ele, ou vou reparar com o meu próximo, aquele que eu vier a vivenciar uma situação similar àquela que eu cometi, eu vou então buscar essa reparação em mim. E é isso que a gente precisa construir ao longo da nossa vida, né? Buscar sempre nos realinhar com a lei que está aqui dentro de nós. E é essa lei que vai nortear a nossa vida. É essa lei que precisa ser o norte da nossa existência, né? Que essa sim nos dá uma extrema libertação, né? Então, com base nisso, a gente pode dizer que Jesus era o homem mais livre desse planeta, é o homem mais livre desse planeta, né? Porque ele tem total alinhamento com essa lei de amor. Então, quanto mais alinhado com essa lei de amor, nós estaremos livres. Vejam que interessante, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos traz uma história de Sócrates, né? Nosso querido filósofo grego. E deixa eu ver aqui a ideia dele. Bom, Sócrates, ele era um homem que pregava o autoconhecimento, né? Pregava a importância de você se conhecer para poder se modificar. E também pregava o Deus único e não os deuses. Ele acreditava no Deus único. Então, por isso ele foi preso. Ele foi preso e, além de preso, condenado à morte. Foi condenado à morte. Muito bem. Então, Sócrates, condenado à morte, ele não morreu imediatamente após a condenação, porque naquela ocasião existia uma situação na Grécia aonde durante um festejo que eles tinham, não poderia não poderia matar ninguém, não poderia fazer com que as condenações fossem colocadas em prática, né? As condenações à morte. Então, durante 30 dias ele ficou preso. Durante 30 dias deu tempo para os amigos se juntarem e falarem assim: não, nós vamos tentar facilitar a fuga de Sócrates da prisão. Vamos lá falar com ele. Aí chegou lá: Sócrates, nós temos um jeito de te tirar da prisão, já está mais ou menos tudo esquematizado.
e aí a gente queria te dizer isso, para você ficar tranquilo que nós vamos tirar você daqui. E ele falou, não vou sair da prisão. Mas como não? Né? Você precisa sair porque você é um Sócrates, é o homem maravilhoso que a gente conhece. Ele falou, não, eu estou com a minha consciência absolutamente limpa e livre. Se eu fugir daqui, aí eu terei uma situação não resolvida dentro de mim. E mais, eu estarei dizendo que realmente aquilo que eu fiz não era o correto. Aquilo que eu proporcionei não era aquilo que eu acreditava. Então eu não vou fugir, eu vou ficar. E a mulher dele, desesperada, dizendo, não, mas, ô Sócrates, você vai morrer. Eu falei assim, mas todo mundo vai morrer. Ele falou, todos estão condenados à morte pela natureza, não é verdade? Então uma hora vamos morrer, todo mundo vai morrer, todo mundo que está aqui nesse salão vai morrer, porque a natureza, nós vamos morrer, nós nascemos e morremos. Então, qual é a diferença? Aí a mulher dele falou, mas a tua condenação foi injusta. E ele falou, mas você queria que fosse justa? Não é uma reflexão importante? É injusta, sim, é injusta, e ainda bem que não é justa, né? Então, eu não vou sair daqui. E com certeza aconteceu a morte dele, como nós sabemos, envenenado pela cicuta, né? E ele então desencarnou e foi recebido pelo Cristo, com certeza, né? Então, é algo para a gente refletir um pouco e falar, gente, o que nos leva a uma escravidão? Os nossos erros, os nossos equívocos, né? Jesus fala, tem uma fala dele que deixa eu ver se eu acho aqui. Não, antes de falar de Jesus, era falar assim, um sábio cristão, perguntado sobre a liberdade, diz, se você ainda não conhece os ensinamentos do Cristo, você é livre para fazer o que você quiser, certo? Mas, se você conhece, você é livre para fazer o que deve fazer, né? Também é importante a gente refletir sobre isso, né? Então, todos nós sabemos o que nós devemos fazer, né? E quando Jesus fala que o pecado, ele usa o termo pecado, né? Pecado, a origem da palavra pecado é desviar do objetivo, desviar do rumo, né? Então o pecado, na verdade, o que ele fala é que a gente vai ser escravo do pecado se a gente não se alinhar com a lei de amor, porque nós vamos desviar do rumo, porque esse é o único determinismo que todos nós temos. Todos nós seremos espíritos que amam, e o tempo que isso vai fazer é individual de cada espírito. O tempo que nós vamos levar para governar um planetinha vai depender de cada um de nós, porque todos nós seremos espíritos crísticos em algum momento da nossa existência. Dificilmente nessa, eu vou dizer dificilmente para não deixar as pessoas, né? Se eu disser não vão fazer, não, eu não posso falar isso, né? Mas eu vou dizer que dificilmente nós vamos conseguir ser um espírito crístico ao longo dos próximos milhões de anos. Enfim, não importa. O que importa é que a gente está no caminho. O que importa é que a gente está buscando ser esse espírito melhor. É isso que importa para nós. São as nossas escolhas. E outra, a gente fala assim, vamos, como espíritas que somos, né? Vamos deixar de dizer assim, mas se não der nessa eu vou para outra. Não, nós vamos tentar fazer todo o esforço nessa. Nós vamos ter todo o esforço nessa, todo o trabalho possível. Nós temos que suar a camisa aqui. Nós já estamos suando aqui no salão. Nós vamos suar mais. Nós vamos suar a camisa para a gente poder fazer, chegar no final da nossa encarnação, quando a gente voltar lá para o plano espiritual, falar assim, olha, eu fiz o que eu pude. Sério? De verdade? Sim, eu me esforcei. É isso que a gente precisa fazer. Mas eu não me esforcei até hoje. Não importa, você vai lembrar só do finalzinho. Me esforcei.
desde agora, desde hoje, esforcei pra caramba, né? Acordei, que nem Paulo falava, desperta, ó tu que dormes. Vamos despertar para a gente poder fazer o nosso melhor a partir de hoje. Não importa se eu não fiz até ontem, mas hoje eu vou fazer, a partir de hoje, o meu melhor. Quando a gente fala de porta estreita, a gente lembra de Paulo também. Quantas portas estreitas ele entrou e saiu? Quantas portas? A gente está fazendo esse grupo de estudo, né, sobre Paulo e Estevão, o livro Paulo e Estevão. Então a gente vai rememorando coisas que a gente já leu e a gente vai tendo interpretações cada vez mais profundas sobre a vida de Paulo. Então, quando a gente olha toda a perseguição que ele fez aos cristãos com Saulo, tudo que ele proporcionou a ele e aos outros, claro, mas a ele em primeiro lugar, tudo que ele fez em relação à mulher que ele amava, né? Que foi responsável, que é Abigail viu o irmão dela ser assassinado, que era o Estevão, assassinado por ordens desse noivo maravilhoso, que era Paulo, que era Saulo na época, né? E Saulo, então, para piorar a situação toda, ainda fala para ela assim, depois que viu o irmão desencarnar, não esperou nem uns 30 segundos, falou para ela assim, ó, só que agora eu não vou poder ser teu noivo mais não. Como é que eu vou justificar que eu vou casar com uma pessoa que é irmã desse cidadão que eu mandei matar? Então assim, olha o que ele vivenciou, né? E a dor que ele vivenciou na medida em que Abigail desencarna e ele, arrependido, queria reatar, queria que fosse a mulher da vida dele, e ela desencarnou, né? Então olha essa situação, quando ele ainda desesperadamente ele vai atrás porque ele quer acabar com Ananias, ele vai atravessando aquele deserto e aí ele se depara com Jesus, materializa-se Jesus. E aí diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, o que Saulo faz? Saulo então se coloca à disposição de Jesus. Porque ele simplesmente fala, agora eu entendi, caiu a ficha. Agora eu entendi. Agora eu vou ser teu seguidor. E a partir dali acontecem várias situações de portas largas e estreitas. Quando ele volta a tentar falar com o pai dele, né, depois de passar 3 anos no deserto, ele foi olha que coisa interessante, né? Aos 30 anos ele foi para o deserto, foi lá para o oásis de Dan, ficou 3 anos, de 30 aos 33, durante a vida pública de Jesus, de 30 aos 33, né? Jesus fez tudo o que ele tinha que fazer aqui, e Saulo ficou dos 30 aos 33 no autoconhecimento. Ele foi para o deserto, foi buscar no deserto as respostas que ele precisava ter. Então ele aprendeu um ofício, ele reaprendeu o ofício, né, porque ele já conhecia um pouco de ser artesão, mas ele foi lá e durante 3 anos ele viveu naquele oásis, naquele deserto. Muito bem. Quando ele então resolve buscar o seu pai, a sua família de novo, ele tem um encontro com o pai e o pai diz assim, Saulo, tu envergonhaste a nossa família, tu foste o responsável pela morte de tua mãe, morreu de desgosto, porque não acreditava que você poderia ser capaz de fazer tudo isso que você fez. Você desonrou a nossa família, você foi preparado a ser o doutor da lei, o máximo do doutor da lei no Sinédrio, e você desonrou a nossa família. Mas, com tudo isso que você ouviu,
né? Aquele apoio que você precisava ter no momento em que você estava ali buscando forças para seguir adiante, e a gente vai encontrar com o Pai, e a gente ouve toda essa carga, e o Pai diz o seguinte no final: mas se tu renegares o Cristo e voltar a ser aquela pessoa que nós entendemos que tu ainda pode ser, eu então te acolherei com todo o meu amor. Porta estreita. Porta estreita. É meu Pai. Olha o que eu proporcionei. Minha mãe perdeu a vida. Olha o que eu proporcionei para essa família. Eles se sentiram desonrados por minha atitude. Porta estreita. E aí ele toma a decisão pela porta estreita. Ele fala: não, Pai, eu não quero prescindir do seu amor. Eu te amo e quero estar com você, mas eu não posso renegar o Cristo, porque o Cristo, para mim, é a verdade. Essa é a resposta. Ele está, porta estreita. E aí o Pai: então vais embora, não te quero aqui. E aí ele vai embora. Triste, imaginem vocês, triste, desolado, não deixou de amar o Pai, obviamente, mas precisava ir embora, porque o Pai não aceitou. E é nesse momento que Abigail aparece para ele, Estevão também, e fala: você está só começando, imagina, fica sussa, não tem nenhum problema, isso aí é nada perto do que você vai viver, nada, está tudo certo. Então, porta estreita. Outro dia eu estava vendo um filme que eu recomendo, não sei se vocês já viram. O filme é Uma Vida, ou One Life, e conta uma história real de Nicholas Winston. É isso? Já me perco tudo aqui, eu já não sei mais o nome de ninguém. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. Como diria minha mulher: não importa o nome, Ricardo, fala. Não é, dona Simone? Cadê a dona Simone? Tá, já foi para lá, né? Já saiu. Então esse Nicholas, o que ele fez? Ele tinha por volta dos seus 29 anos, 30 anos, estava para estourar a Primeira Guerra. Ele era um trabalhador de um banco, trabalhava com essa parte de corretagem de valores, lá na Inglaterra, lá em Londres, e ele então tinha alguns amigos que participavam de um comitê de imigração na Tchecoslováquia. E esses amigos falaram assim: olha, estamos com alguns problemas aqui na Tchecoslováquia, a Alemanha já está, ainda não invadiu no ponto de vista de governar ali, mas ela está chegando aqui na região da capital, e eu preciso que você nos ajude. E aí ele falou: eu quero ir aí para ver. Então um jovem de 29 anos, bem sucedido, resolveu ir até o momento onde estavam ali ocorrendo situações muito adversas de guerra, próximo da guerra. Isso foi antes da guerra eclodir, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, em 39. Muito bem, esse homem chegou lá, viu muitas crianças em situações adversas, na chuva, na lama, numa situação terrível, e ele se compadeceu. Ele não precisava ir na Tchecoslováquia para fazer isso, ele não precisava se compadecer, mas a porta estreita falou mais alto, e ele falou assim: não, eu vou, mesmo com os riscos de guerra, eu vou, e vou ajudar essas crianças. E ele foi, resumindo a história, ele conseguiu um esforço monumental. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que convencer primeiro aqueles pais de que ele era bem intencionado e que queria realmente salvar aquelas crianças. Foi o primeiro ponto. Segundo, que isso não acabou, ele foi lá para Londres e tentou com o pessoal da imigração que pudesse receber essas crianças, que pudessem ter, né, o direito de ingresso lá no Reino Unido, lá em Londres, né? E aí não bastou isso, ele tinha que ir atrás também de pessoas que pudessem receber essas crianças, acolher essas crianças, né?
adoções, ele precisava correr atrás de adoções. Então o que ele fez, um movimento absurdo, ele, mais a mãe, mais alguns amigos, fizeram todo esse movimento e ele conseguiu resgatar 669 crianças. 669 crianças que certamente devem a vida a esse homem. E esse homem, um homem abnegado, porta estreita. Ele podia estar vivendo uma vida indiferente àquilo tudo, não tinha nada a ver com ele, mas ele se importou, foi lá, sofreu, vivenciou situações difíceis, duras, e ele então consegue resgatar 669 crianças. Um exemplo maravilhoso. A gente tem outros exemplos, a gente tem Chico Xavier, porta estreita. A gente tem Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e tantos anônimos que nós não temos nem ideia do nome. Às vezes eu fico pensando aqui, essas pessoas da casa de Jesus, nós conhecemos uns 10 ou 12 nomes, né, que estão aí na espiritualidade, mas quantas pessoas anônimas não estão ali, trabalhando, né, de uma forma, uma doação amorosa, para nos acolher, para nos amparar, para nos apoiar, que também se sentem livres, por terem passado por essa porta estreita, que é o nosso objetivo, que é o nosso caminho, né? Então, gente, eu vou ler aqui um livro Fonte Viva, no capítulo, o nome achei, tá? É Nicholas Winton. No livro Fonte Viva, capítulo 172, Ante o Cristo Libertador. Bom? Segundo os léxicos, segundo os responsáveis pelos dicionários, né? Segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede aos rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Definição do dicionário. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras, dão entrada sem oferecer saída, é o que ele fala. A porta larga dá entrada, mas você fica muito tempo lá, você não consegue sair, porque na medida em que você entra, você se acorrenta a alguma situação que você vivenciou. O que mais que ele fala? Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que essas portas representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados no tormento da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para o outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. Isso é muito real, né? O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com Ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, que a porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Então, o que a gente viu aqui é algo muito real. A gente às vezes busca situações na nossa vida que nós depois nos percebemos: nossa, olha o que eu arrumei para a minha cabeça, olha o que eu arrumei para a minha vida. Por essa decisão, por essa vontade de fazer aquilo, né? Eu acabei trazendo consequências difíceis para mim. Quando você recebe uma ofensa, muitas vezes, você tem algumas portas para entrar. Você pode entrar na porta do revide, você pode entrar
na porta da mágoa e depois da vingança, ou você pode entrar na porta do perdão, que é a porta estreita. Algumas portas. As portas que eu escolher é a que nos fará o caminho de equilíbrio ou desequilíbrio, de harmonia ou desarmonia na nossa vida. Qual é a porta que nós queremos entrar? Eu acho que essa é a reflexão para esta passagem da porta estreita para nós. Todos os dias nós temos condições de escolher a porta que vamos entrar. Qual é a porta que nós devemos entrar? Essa é uma questão que a gente deve sempre levar adiante na nossa vida. Então, que Jesus possa verdadeiramente entrar em nossos corações, que nós possamos deixá-lo entrar, porque Ele está presente em nós, que nós possamos sair daqui mais fortalecidos e melhores do que quando chegamos, que a gente possa perceber que estamos sempre em contato com Cristo na nossa vida. Que nós tenhamos um domingo de paz, harmonia, de entendimento e uma semana maravilhosa para todos nós. Que assim seja.
Não nos deixeis cair.